Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais um dia, né? Comemorando aí muitas festas, muita família junto. Eu creio que na vida de vocês aí tem sido bênção como tem sido na minha aqui, né? Vamos continuar a nossa leitura. Essa semana vai ser recheada de muitos festejos e muita presença de Deus, né? Eu creio que Deus vai nos agraciar aí com uma presença maravilhosa durante a leitura, durante a meditação, durante o nosso período de oração, durante todo o nosso dia com a família. Eu tenho certeza que vai ser assim aí também, onde você está agora, em nome de Jesus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por essa semana que está iniciando. Hoje já é terça-feira, Senhor, estamos indo para os últimos dias do ano de 2023 e a nossa palavra é gratidão. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque até aqui é o Senhor quem tem nos dado graça, misericórdia, bondade, a sua fidelidade. O Senhor tem dado o seu grande amor para nós todos os dias. A comunhão que nós temos contigo, Jesus, tem sido tão maravilhosa, Senhor, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento no Senhor, para a nossa vida de comunhão contigo, de relacionamento. Obrigada, Deus. Continua ministrando a nossa vida durante toda essa semana e que já haja, Senhor, uma chama ardendo no nosso coração pelo ano de 2024, por aquilo que o Senhor vai fazer durante esse ano de 2024, no nosso devocional, na nossa leitura. Senhor, eu creio que coisas muito boas e tremendas o Senhor sempre tem preparado para nós. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Hoje é o dia 2, né, dessa semana 53, nossa última semana. Hoje nós vamos ler a carta de Pedro, né? A segunda carta de Pedro e a carta de Judas. Então, segundo Pedro, capítulo 1, 2 e 3, né? Porque são só 3 capítulos. E depois a carta de Judas, que é simplesmente um capítulo, tá bom? Segundo Pedro, capítulo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a todos vocês que por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam a fé que é preciosa como a nossa. Que a graça e a paz aumentem cada vez mais pelo grande conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. E por esse motivo e por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo, e fazer-nos participantes da natureza divina. Por isso, vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade a amizade cristã e a amizade cristã o amor. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qualquer um que deixar de seguir estes complementos da fé enxerga só o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da velha vida de pecado. Portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu. E assim vocês nunca abandonarão a fé. E Deus abrirá as portas do céu para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu plano é continuar a relembrar-lhes estas coisas, embora vocês já saibam e estejam realmente firmados na verdade. Enquanto ainda estiver aqui na terra, no tabernáculo deste corpo, pretendo continuar lembrando-lhes destas coisas. O Senhor Jesus Cristo, porém, mostrou-me que os meus dias aqui na terra já estão contados e que em breve deixarei este tabernáculo. Espero gravar estas coisas tão claramente em vocês que se lembrarão delas muito tempo depois da minha partida.
porque nós não temos contado fábulas a vocês quando lhes explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. Nossos próprios olhos viram o esplendor da sua majestade, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o seu Pai, quando pela suprema glória lhe foi dirigida a voz dizendo: Este é o meu filho muito amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte sagrado. Portanto, nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda a atenção a tudo o que eles escreveram, como luzes que brilham em lugares escuros, até que o dia clareie e a estrela que anuncia uma nova manhã brilhe em seus corações. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta, porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Foi o Espírito Santo quem lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. O apóstolo Pedro está ajustando, né, a igreja a esse comportamento, a essa maneira de viver segundo a nossa nova natureza. Gosto muito de falar dessa velha natureza e da nova natureza quando eu vou ensinar Gênesis, né? Porque o novo nascimento ele traz uma nova natureza para nós, que é a natureza divina, que é o espírito recriado, né? O novo nascimento fala de um espírito que estava morto e agora passou a viver dentro de nós. O nosso espírito, o espírito humano, não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele também passa a habitar dentro de nós, mas o que é recriado, o que nasce de novo é o nosso espírito. E esse espírito que habita dentro de nós, o Espírito Santo, ele nos ajuda agora nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, para que nós possamos viver essa nova natureza. Então nós vamos nos afastando do pecado, nós vamos afastando da velha natureza e começamos a viver de acordo com a nova natureza. É isso que o apóstolo Pedro está pedindo aos irmãos. Capítulo 2. No passado também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou, porque o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos imorais, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês, mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em abismos escuros até o dia do juízo. E ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos, antes do dilúvio, com exceção de Noé, o único homem que falava a favor de Deus, e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião, Deus destruiu completamente o mundo inteiro de homens ímpios por meio do dilúvio. Mais tarde, ele transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em montões de cinza e as fez desaparecer da terra, pondo-as como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Mas ao mesmo tempo o Senhor resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem justo, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele. Pois vivendo entre eles, dia a dia, aquele justo vivia muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que eles faziam. Assim também o Senhor pôde salvar os piedosos das aflições que os rodeiam e castigar os ímpios, até que chegue o dia do juízo final. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais de natureza pecaminosa e aqueles que são orgulhosos e obstinados e se atrevem até a zombar dos seres celestiais, sem ao menos estremecer. Todavia, os anjos no céu, que permanecem na própria presença do Senhor e são muito maiores em poder e em força do que estes falsos mestres, nunca falam de maneira insultuosa contra aqueles seres. Mas os falsos mestres são insensatos, são criaturas irracionais, eles fazem tudo o que lhes dá vontade, nascidos somente para ser apanhados e destruídos, riem-se daquilo que não entendem, por isso eles serão destruídos pela sua própria corrupção. Essa é a retribuição que estes mestres terão pela sua própria injustiça, pois eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos,
são uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, e os enganam, vivendo em pecado repugnante, enquanto juntam-se a vocês em suas festas fraternais, como se fossem homens sinceros. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Exercitam-se em ser gananciosos, filhos malditos. Desviaram-se do caminho e perderam-se como Balaão, filho de Beor, que se deixou levar pelo amor ao dinheiro que poderia ganhar fazendo mal. Porém, Balaão foi impedido em seu procedimento louco quando a sua jumenta, um animal mudo, lhe falou com voz humana, recriminou e repreendeu as loucuras do profeta. Esses homens são tão inúteis quanto fontes d'água que secaram, prometendo muito e não dando nada. São inconstantes como nuvens levadas por ventos tempestuosos. Estão condenados ao abismo eterno das trevas. Eles se gabam orgulhosamente dos seus pecados e das suas conquistas e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de livrar-se dessa vida pecaminosa. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção, porque a pessoa é escrava daquilo que a domina. Pois quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixa emaranhar pelo pecado e se torna novamente escrava dele, fica em pior estado do que antes. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça, do que aprender a respeito dele, e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Há um velho ditado que diz o seguinte: o cachorro volta a comer a comida que vomitou, e ainda, a porca é lavada apenas para voltar e revolver-se de novo na lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado. O apóstolo Pedro está falando sobre essa nova natureza, mas ele também está falando sobre os famosos falsos mestres, né? Aqueles que estão sempre se infiltrando no meio do corpo de Cristo, colocando seus próprios pensamentos acima da palavra de Deus, os seus próprios ensinos de interpretação totalmente desfocados da palavra de Deus. São pessoas gananciosas, são pessoas cheias de corrupção, Pedro está dizendo, né? E elas acabam, então, com seus falsos ensinos, levando os cristãos, os novos convertidos, principalmente aqueles que ainda não têm um alicerce sólido, a se desviar novamente ou a voltar, né, ao seu pecado anterior. E essas pessoas se tornam piores, né, do que no início, porque elas já conheceram a graça, desfrutaram do amor de Deus, mas pelas circunstâncias, pelos falsos ensinos, se voltaram novamente ao pecado. E há um juízo muito maior, lógico, para esses homens que levam essas pessoas a perderem a sua salvação. Misericórdia, né, por aqueles que infelizmente agem dessa maneira, e tanto eles quanto as pessoas que são levadas para o pecado serão destruídas no dia da volta de Jesus, no juízo final. É disso que Pedro está falando. Capítulo 3. Esta é a minha segunda carta a vocês, queridos irmãos, e em ambas eu tenho procurado relembrar-lhes fatos que vocês já conhecem, fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, os apóstolos, que lhes levamos as palavras do nosso Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão da verdade. Esta será a sua maneira de argumentar. Jesus prometeu voltar, não foi? Ora, então, onde ele está? Ou melhor, então, onde está ele? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. Eles esquecem deliberadamente este fato. Deus, há muito tempo, fez os céus pela palavra da sua ordem e usou as águas para formar a terra e cercá-la. E pela água Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e os céus fossem reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. Mas não se esqueçam disso, queridos amigos. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim, mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem.
O dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela será queimado. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Vocês devem aguardar ansiosamente aquele dia e apressá-lo, o dia em que os céus serão destruídos pelo fogo e os elementos se derreterão e desaparecerão em chamas. Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra depois disso tudo, onde habita a justiça. Queridos amigos, enquanto vocês estão esperando que essas coisas aconteçam, esforcem-se para viver sem pecar e andem em paz com todo mundo, inculpáveis, a fim de que ele se agrade de vocês quando voltar. E lembre-se, porque ele está esperando, ele não está dando tempo para anunciar, ele nos está dando tempo para anunciar a sua mensagem de salvação aos outros. O nosso amado irmão Paulo já falou com grande sabedoria acerca destas mesmas coisas em muitas das suas cartas. Algumas explicações dele não são fáceis de entender e há pessoas instáveis e ignorantes que sempre estão buscando alguma interpretação fora do comum. Elas torcem as cartas dele de todos os lados, dando um significado completamente diferente daquilo que ele queria dizer, tal como fazem com as outras partes das Escrituras, mas o resultado será a ruína deles. Eu estou advertindo vocês de antemão, queridos irmãos, para que possam vigiar e não ser levados pelos erros desses homens maus, a fim de que vocês mesmos não sejam confundidos também e caiam. Mas cresçam em força espiritual e conheçam melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como eternamente. Amém. O apóstolo Pedro está nos alertando, né, sobre essa questão do posicionamento correto diante da palavra, diante de Deus, diante daquilo que a palavra de Deus diz, né, para que nós não sejamos maldosos, né, com falsas interpretações, com falsos ensinos, né, mas que o nosso conhecimento de Deus esteja muito pautado na palavra. A palavra mesmo se explica, a palavra mesmo se completa, e é nela que nós devemos estar, então, arraigados, né, enraizados, para que nós não estejamos sendo levados por falsos ensinos, por esses falsos mestres. Nós aguardamos novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro já está dizendo até antes do apóstolo João falar no Apocalipse sobre novos céus e nova terra, né? O apóstolo Pedro aqui está escrevendo à igreja, já falando que a nossa expectativa é por esse novos céus e nova terra. Então essa deve ser, né, a nossa expectativa também. A carta de Judas é uma carta bem pequenininha. Ela fica uma folha antes do início de Apocalipse. Se você está aí procurando, né, acha aí. Judas é uma carta que está antes de Apocalipse, é uma folha só, então às vezes a gente até tem dificuldade de achar, né, mas está aí, antes de Apocalipse, a carta de Judas. E esse Judas não é o Judas Iscariotes, né, aquele que traiu Jesus, ele não escreveu uma carta, não. Esse é outro discípulo, outro apóstolo, outro discípulo que escreve, então, essa carta aos irmãos. Vamos ler? Judas, capítulo 1, versículo 1, porque só tem um capítulo, né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e que Jesus Cristo tem guardado em segurança. Que vocês possam receber mais e mais da misericórdia, da paz e do amor de Deus. Meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês, sem serem notados, dizendo que depois que nós nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus, e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor Jesus Cristo. Lembre-se deste fato,
que vocês já conhecem, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira de pessoas e depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhe obedeceu. E lembro a vocês aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade concedida a eles, mas que abandonaram sua própria morada. Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de moralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós de que existe o castigo do fogo eterno. E ainda assim, esses homens sonhadores continuam a viver vidas pecaminosas e imorais, desonrando seus próprios corpos e rejeitam aqueles que têm autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo o que não compreendem, e como animais irracionais fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer, e desse modo se corrompem. Ai deles, porque está seguindo o exemplo de Caim, e como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro, e foram destruídos na rebelião de Coré. Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalo, comendo gulosamente e empanturrando-se, sem se preocuparem com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos, são como nuvens sem chuva que o vento carrega, são como árvores frutíferas no outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raízes e tudo. Tudo que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra, como a espuma suja deixada pelas ondas bravias do mar. Andam vagueando de um lado para o outro como estrelas errantes, mas adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens e sobre eles disse o seguinte: eis que o Senhor virá, acompanhado de milhares e milhares de seus santos, para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos, insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São um exibicionismo espalhafatoso e quando mostram interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Queridos amigos, lembre-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês, nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possam imaginar. Eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre alicerces da santíssima fé que vos tem e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continuem vivendo no amor de Deus enquanto esperam pacientemente que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, salvem alguns arrebatando-os do fogo, e quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles, mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair e de levá-los perfeitos e sem pecado à sua gloriosa presença, com vigorosos aclamações de alegria perpétua. Aquele que é o único Deus que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele toda a glória, todo o esplendor e majestade, todo o poder e autoridade que pertencem a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém.
Judas, esse irmão de Tiago, que eu acredito que seja um irmão de Jesus, né? Filho de Maria e de José. O Tiago é o da carta a Tiago, que é o irmão de Jesus. Então, se ele era irmão de Tiago, Judas provavelmente era irmão de Jesus. Ele escreve essa carta muito parecida com a carta de 2 Pedro que a gente acabou de escrever, porque ele está falando também dessas questões de não nos deixarmos levar por esses falsos ensinos, de nos comportarmos segundo o que a palavra de Deus diz, de ter como exemplo a Caim, Balaão, a Sodoma e Gomorra, né? Eles pedem para que a Bíblia, o Antigo Testamento, a palavra dos profetas seja um exemplo para nós, porque eles não tinham essa Bíblia como nós temos agora. Judas, quando escreve essa carta, tinha talvez lido algumas cartas de Pedro, algumas cartas de Paulo, algumas cartas de João, ou talvez nenhuma delas. E ele está escrevendo baseado naquilo que a igreja estava vivendo nesse primeiro século. Então a gente precisa estar olhando para essas palavras, para essas cartas, com muita atenção a respeito de princípios que esses apóstolos, que esses discípulos, que esses irmãos em Cristo estão tentando nos alertar, porque a mesma maneira de alertar para o primeiro século é para nós hoje, porque a palavra não mudou, a palavra é a mesma. O que Deus desejou falar ali no primeiro século, ele continua desejando falar aos nossos corações. O que esses homens falaram para a igreja viver no primeiro século é o mesmo que Deus deseja falar conosco hoje, no século 21. Então, que essas cartas sirvam realmente de um puxão de orelha, de um alerta, de uma carta de correção, né, de uma maneira de Deus nos alertar sobre princípios bíblicos que são imutáveis, que não mudam. E é isso que eles estão tentando, então, passar para nós com essas cartas que eles vão escrevendo ao longo do primeiro século. Amém, queridos? Então, essa é a nossa leitura de hoje, né, no segundo dia aqui dessa última semana. Amanhã a gente vai para a carta de 1 João, né, a carta de João, a primeira carta que ele escreve. João escreve 3 pequenas cartas, né, antes de Apocalipse, e a gente vai ler a primeira carta amanhã, que são 5 capítulos. Eu peço para vocês não deixarem de fazer a leitura dessa semana, porque pensa em cartas extremamente poderosas. São textos que a gente deveria meditar muito mais. Por exemplo, a de hoje são cartas ricas em detalhes de princípios, em sabedoria vinda da parte do Espírito Santo para nós, e que às vezes a gente deixa para lá porque são cartas pequenas, são poucas vezes, né, ministrada nas igrejas com pregação, mas que o Espírito Santo possa nos encher de alegria por ler cartas como essa e colocar em prática esses princípios que eles nos alertam para prestar mais atenção. Amanhã, então, a gente vai ler 1 João. Para mim é uma das cartas mais poderosas aqui antes de Apocalipse, porque há tanta profundidade nessa primeira carta de João. É uma carta que, se a gente fosse estudar, olha, 6 meses eu acho que é pouco para o estudo de uma carta como essa de 1 a João, tá bom? Então amanhã, bora lá ler 1 João e assim a gente vai seguindo até o final dessa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima terça-feira para todo mundo, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.